Boa noite. O assunto que eu vou trazer é um assunto, talvez uma idade mais avançada de vocês, você possa captar melhor essa palavra, mas eu acredito que se eu tivesse a idade de vocês e ouvisse sobre a fidelidade de Deus e sobre a misericórdia de Deus, que é o que eu vou falar hoje, eu estaria mais forte para os anos a seguir. Então eu queria que você prestasse bem atenção na palavra e que Deus abençoasse o seu coração e que você tivesse essa certeza que nosso Deus é fiel. Então eu queria que você abrisse em Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 24. Não tem slides hoje, tá? Então Lamentações 3, 21 a 24. Sei que o pessoal estava olhando para o telão ali para ver se aparecia alguma coisa. Não vai aparecer. Lamentações 3, 21 a 24. Antigo Testamento. Vou tentar ser bem rápido para vocês, mas que preste bem atenção na palavra. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu sei que vocês estão na escola e tem uma matéria, eu não gostava muito dessa matéria, mas que é história. Depois, mais adulto, eu comecei a gostar mais de história. E tem uma história, lá em 1487, um navegador, um explorador português chamado Bartolomeu Dias. Ele foi o primeiro navegador a atravessar no mar o canal ou o estreito no sul da África. Você sabia que eu já morei na África? Morei 5 anos em Moçambique. Foram tempos bons ali em Moçambique. 5 anos eu estive ali, então eu conheço a África. Esse estreito aí no mar, esse canal, era um lugar muito perigoso para navegar. Muito perigoso. Então, de tão perigoso, eles deram um nome para esse lugar, chamado Cabo das Tormentas. Mas quando Dom João II, que era o rei de Portugal na época, soube dessa descoberta, ele decidiu dar um outro nome para esse lugar, que é o nome que é conhecido até hoje, Cabo da Boa Esperança. Porque ele achava que, através desse canal, desse estreito, ele poderia chegar à costa da Índia. 10 anos depois, o navegador Vasco da Gama, não o time de futebol, mas o navegador Vasco da Gama, mostrou que Dom João II tinha razão. Aquele era realmente o caminho tão esperado, tão desejado para a costa da Índia. Então nós temos um mesmo lugar com 2 nomes, Cabo das Tormentas e Cabo da Boa Esperança. Mesmo lugar, 2 nomes diferentes e 2 nomes completamente opostos entre si. Cabo das Tormentas e Cabo da Boa Esperança. Esses 2 nomes, eles descrevem por que eles deram esse nome para esse lugar. O primeiro nome descreve, por um lado, as dificuldades da viagem, ou seja, as violentas tempestades e tormentas que os marinheiros sofriam ali quando navegavam por ali, por isso é chamado Cabo das Tormentas. Por outro lado, o segundo nome descreve a esperança do destino, por isso o nome Cabo da Boa Esperança, a esperança de chegar à tão desejada costa da Índia. Então, Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança. Essa situação histórica é uma boa ilustração para a vida cristã, para a nossa vida. É a mesma lição desse texto aqui que nós lemos em Lamentações. O livro de Lamentações, ele contém uma série de 5 poemas de lamentos. Historicamente, é relatado que esse livro foi escrito pelo profeta Jeremias. Por isso, muitas vezes a gente fala, vamos abrir o livro de Lamentações de Jeremias. Foi escrito esse livro logo depois da destruição
de Jerusalém pelo rei da Babilônia. Isso foi no ano 586 a.C. Durante muitos anos, Deus estava chamando o povo ao arrependimento, através dos profetas. Mas o povo decidiu simplesmente fechar o seu coração para a voz de Deus, até que um dia foi tarde demais. Aconteceu a devastação de Jerusalém e o cativeiro babilônico, que foi um dos episódios mais terríveis da história da nação de Israel no Antigo Testamento. Se você for na internet, não agora, por favor, mas se você for na internet e quiser ver as fotos da Segunda Guerra Mundial, principalmente lá na cidade de Berlim, você vai ter uma ideia do que o profeta Jeremias estava sentindo, estava vendo. Ele estava vendo Jerusalém e o templo totalmente destruídos. Ele estava vendo crianças e adultos destroçados pelas ruas e milhares de pessoas sendo levadas, presas para o cativeiro numa cidade, num país estranho, numa terra estranha, que era a terra da Babilônia. Então aqui no livro de Lamentações, no capítulo 1 e 2, Jeremias conta essa história. Ele conta essa história com os olhos da nação, como se tivesse uma câmera lá em cima, vendo as coisas de cima, ou seja, tendo um plano geral. A partir do capítulo 3, que é o que nós lemos, um pedaço, Jeremias já fala de uma maneira mais particular, de uma maneira mais pessoal. E aqui nessa passagem que nós vamos ver pelo menos 4 verdades do nosso Deus. 4 verdades acerca de Deus, que eu tenho certeza que serão de um grande consolo para você, quando você tiver que atravessar o cabo das tormentas. Então nós vamos ver aqui 4 poderosas razões para você fincar a sua vida, enraizar a sua vida, consolidar a sua vida nessa verdade, que apesar das tormentas da vida, apesar das turbulências dessa nossa vida, se nós somos crentes, nós temos o poder de rebatizar essas águas, de dar um novo nome para essas águas e chamá-la de Cabo da Boa Esperança. Então a primeira razão que a gente encontra aqui em Lamentações 3, que está no versículo 21 e 22, é assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A primeira razão é que Deus nos ama com um amor que nunca muda, nunca termina. Às vezes você ama uma pessoa, mas no dia seguinte você não está amando tanto. Passa mais uns dias, você volta a amar, mas depois você não ama tanto. Deus não é assim. O amor dele por nós nunca muda, nunca termina. E a palavra aqui nesse texto que fala misericórdia, essa palavra no hebraico, ela fala que é um tipo de misericórdia, é um tipo de amor, é um tipo de bondade que está enraizado na aliança de Deus. Ou seja, é como se fosse Deus é leal à sua aliança. Deus, essa é a misericórdia da sua aliança. Ou seja, a aliança é uma promessa, ou um pacto, ou aliança é uma promessa de Deus que ele jura. Ou seja, pacto, aliança é uma promessa acompanhada de um juramento. Além de Deus prometer isso para nós, ele jura que vai fazer. É uma promessa com juramento. E como Deus não pode jurar por alguém que é maior que ele, ele jura por ele mesmo. Então o amor de Deus nunca muda, porque ele não depende das emoções. Nosso amor depende das emoções, dos sentimentos. De Deus não. O amor de Deus não depende se ele acordou de mau humor ou de bom humor, mesmo porque Deus não dorme. Mas a gente às vezes acorda de mau humor, acorda de bom humor, mas Deus não. Deus simplesmente tomou a decisão de te amar. Tomou a decisão de nos amar. Deus nos ama porque ele prometeu, porque ele jurou nos amar. E como se isso fosse pouco, ele prometeu e jurou: eu vou te amar. Ele jurou por si mesmo. Por isso que as misericórdias de Deus jamais terminam. Elas nunca têm fim, porque elas não dependem de mim, não dependem de você, dependem simplesmente de Deus. Então, voltando ao texto aqui diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Isso é a mesma coisa que dizer que é por causa das misericórdias de Deus que a gente ainda não foi destruído, porque a gente faz muita besteira. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não termos sido destruídos ainda. Só que dentro deste verso também tem essa ideia de que as misericórdias de Deus não podem ser consumidas, ou seja, elas não têm fim. Uma misericórdia que não tem fim. Literalmente o verso diz: as bondades de Deus nunca terminam, nunca falham, nunca caem as misericórdias de Deus. Então a primeira verdade sobre o nosso Deus é que Ele nos ama com um amor que nunca muda, que nunca termina. Mas há uma segunda razão nesse texto para a gente manter a esperança quando a gente está passando uma situação desesperadora ou uma situação difícil, ou quando a gente está atravessando o cabo das tormentas. A segunda razão está no versículo 23 de Lamentações 3, diz assim: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A segunda razão é que Deus renova suas misericórdias e bondades a cada manhã. A cada manhã Deus renova suas misericórdias e suas bondades sobre nós. Se a cada manhã Ele renova a sua misericórdia, é uma misericórdia ininterrupta. Ela não termina, ela é ininterrupta. Ela é fixa, ela é constante. E ao mesmo tempo, ela é nova. É uma nova misericórdia que Deus está derramando sobre você. É uma misericórdia renovada, ela traz alguma coisa de novidade. Porque Deus nos dá a cada dia uma nova oportunidade para a gente experimentar do seu favor, da sua graça. As misericórdias de Deus a cada manhã é mais ou menos como um maná no deserto, que Deus derramava toda manhã um maná no deserto. A misericórdia de Deus é mais ou menos isso. A cada novo dia, Deus tem para nós uma nova porção do seu maná, uma nova porção da sua misericórdia. Tem uma música que eu gosto muito, que ela chama-se Um Novo Dia. E a frase que eu mais gosto dessa música diz assim: o mar lhe canta uma canção, a terra treme ao te ouvir. E agora? E eu que fiquei com a honra de ser filho. O mar lhe canta uma canção, a terra treme ao te ouvir, e eu que sou chamado de filho. Ou seja, cada novo dia, Deus olha para nós com compaixão e misericórdia. Um amor, uma bondade, uma misericórdia que se renova a cada manhã. Não é porque tinha defeitos na misericórdia de ontem, mas é porque a misericórdia de ontem eram os problemas de ontem. Os problemas de hoje têm uma nova misericórdia. Uma nova misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, não devemos andar preocupados com o dia de amanhã. Eu sei que vocês têm aí para frente a faculdade, para frente uma série de coisas. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque a Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Todo dia tem o seu próprio cuidado. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, cada dia já traz a sua cota de problemas. Cada dia tem lá a sua cota de problemas. Por isso é que Deus nos dá um kit diário de misericórdia. Ou seja, todos os dias, quando você acordar, você acorda do lado de quem? Da misericórdia de Deus. Todo dia você acorda, está lá a misericórdia de Deus para você. A cada manhã. Uma misericórdia que é suficiente para você enfrentar os problemas desse dia. Então não fique preocupado com o dia de amanhã. Também não queira a graça de amanhã, a graça de ontem para hoje. É misericórdia diária. Quando você vê a história dos mártires da igreja, ou seja, aqueles que foram lançados aos leões, ou então lançados na fogueira por causa do nome de Cristo, por causa do nome de Jesus, por causa de Cristo, às vezes você fica pensando, será que eu teria coragem de ser lançado numa fogueira por causa de Jesus, ou lançado aos leões? Leão faminto, não é qualquer leão, não é um leão mansinho aí, que você passa a mãozinha, não. É leão faminto. Será que a gente teria coragem? Se você perguntasse para mim hoje, você teria coragem? É capaz que eu diga, não, hoje não, acho que eu não teria coragem. Só que eu tenho certeza que se um dia a gente tiver que passar por isso, naquele momento, Deus nos dá a graça, a misericórdia para a gente enfrentar esse momento.
Então a misericórdia é diária, a graça de Deus é diária. Então nós temos que confiar que a cada dia da nossa vida, o Deus que nos salvou por pura graça, Ele vai estar do nosso lado, cuidando de nós e dando a misericórdia que a gente precisa, cada segundo da nossa vida. Manhã após manhã, as misericórdias de Deus acordam com você, são derramadas sobre você. Quando você acordar amanhã, está lá do seu lado a misericórdia. Você pode falar, bom dia misericórdia, porque ela já está ali do seu lado. Então a gente pode acordar amanhã de manhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, com essa confiança. Não vai ter um dia sequer que a misericórdia de Deus não vai estar ali. Por isso que o Salmo 23, versículo 5 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Ela está lá. Agora, por que a gente pode confiar nessa promessa? Por causa da terceira razão que a gente encontra aqui no livro de Lamentações. Eu já disse que o amor de Deus nunca muda, o amor de Deus nunca termina. Já disse que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre nós, mas nada disso seria perfeito, um verdadeiro consolo, se não tivesse o restante do versículo 23, que diz assim: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus. Terceira razão para a gente manter a esperança quando a gente está passando pelo cabo das tormentas, é porque Deus é fiel. É porque grande é a fidelidade de Deus. Grande é a sua fidelidade. Fidelidade quer dizer firmeza. Grande é a firmeza de Deus. Grande é a confiança. Grande é a constância. Grande é a confiabilidade. Grande é a fidelidade de Deus. O nosso Deus é firme. Nosso Deus é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. E nada e ninguém pode impedir que Deus faça a sua vontade. Nosso Deus é fiel em meio à tormenta. Nada pode impedir que Ele nos ajude. Ele anda sobre o mar, Ele anda sobre as tempestades. Deus é fiel no propósito de nos santificar. Deus é fiel no propósito de nos perdoar. Deus é fiel no propósito de nos guardar até a vinda de Cristo. Ele é absolutamente fiel. Ele não é mais ou menos fiel que nem a gente. Ele não é mais ou menos fiel. Ele é 100% fiel. Deus é fiel. Cada palavra que sai da boca de Deus vai se cumprir. Deus é fiel. Quarta razão agora, e a última parte do ensino desse texto, é que se Deus nos ama, se Ele é fiel, se Ele renova a sua misericórdia sobre nós, é porque Ele é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que precisamos. Às vezes se você pergunta para alguém, acho que está faltando alguma coisa na minha vida, Deus é tudo que você precisa. Deus é tudo que nós precisamos. Isso está aí no versículo 24, Lamentações 3, 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias disse, a minha porção é o Senhor. Talvez Jeremias, profeta, estaria pensando, quando lá não precisa abrir, em Números capítulo 20, eles estavam repartindo a terra de Israel, de Canaã, entre as 12 tribos. E chegou o momento, uma terra para esse, uma terra para essa tribo, uma terra para aquela tribo. Chegou o momento dos levitas. E Deus disse para eles, olha, vocês não terão herança na terra. Vocês não terão possessões entre eles. Vocês vão chegar na terra de Canaã e eu não vou dar nada para vocês de terra. Será que Deus estava sendo pão duro com os levitas? Será que Deus estava sendo cruel com os levitas? Na realidade, Ele disse assim, olha, eu não vou dar nada para vocês porque eu vou ser o tudo de vocês. Eu serei o tudo de vocês. Eu serei a sua porção. Eu serei a sua herança entre os filhos de Israel. Ou seja, a parte que cabia aos levitas era a melhor parte. Aquela que é suficiente, sem medida. Era isso que Jeremias tinha em mente quando ele disse Deus era a sua porção. Ou seja, a Babilônia podia destruir Jerusalém, podia destruir o templo, mas não podia tirar de Jeremias aquilo que era mais precioso, mais maravilhoso, mais bonito, que era Deus na sua vida. Isso é mais que suficiente para você. E essa porção eu e você temos. A porção que é Deus na nossa vida. Uma porção mais que suficiente. Ninguém pode tirar isso de você. O problema é que às vezes a gente esquece disso. E aí Deus tem que mandar uma tormenta
para a gente lembrar. Deus tem que tirar às vezes bens pequenos, bens menores, para que a gente receba um bem maior, que é Ele mesmo. Às vezes Deus tem que tirar algo de você, para que você volte os teus olhos para Ele novamente. Foi para isso que Jesus foi até a cruz, para que a gente pudesse desfrutar dessa grande porção que é Deus. Deus é a bênção do Evangelho. Não é o céu a bênção do Evangelho, não é o paraíso a bênção do Evangelho. Aliás, tem um teólogo que diz que o céu seria o inferno se Jesus não estivesse lá. Deus é a grande bênção do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz para que Deus seja a nossa porção. Será que a gente pode descansar um pouquinho mais no amor de Deus? Será que a gente pode confiar um pouquinho mais no amor de Deus? Mesmo quando o mundo estiver caindo aos pedaços, mesmo quando a gente estiver ultrapassando ou atravessando o cabo das tormentas, mesmo quando aquele exame de alguém querido não der um resultado que a gente esperava, mesmo que a gente esteja muito triste, será que a gente pode olhar para Deus e falar: grande é a tua fidelidade? Porque Deus é fiel na saúde e na enfermidade. Deus é fiel na pobreza e na prosperidade. Deus é sempre fiel. Quando nós tivermos que atravessar o cabo das tormentas, e muitas vezes nós vamos atravessar, nós temos o poder de rebatizar o nome dessas águas para Cabo da Boa Esperança. Porque Deus continuará perdoando os nossos pecados, Ele continuará controlando a nossa vida. O nosso Deus é fiel. O seu amor não muda e nunca termina. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E Deus é a nossa porção. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, só lembre de uma coisa: todo dia que você acordar, do seu lado, já está lá a misericórdia de Deus para você. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa grande realidade do Teu grande amor por nós, de tão grande misericórdia que nós não merecemos, Senhor. Nós sabemos como nós desobedecemos os pais, nós sabemos como nós desobedecemos a Ti, Senhor. Nós sabemos como nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, e o Senhor derrama sobre nós a Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, que eu possa me lembrar, ó Deus, que a cada manhã está lá a misericórdia de Deus sobre mim. Muito obrigado, Deus, que isso faça diferença na minha vida e que eu saiba que Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém.